Pois é, o jogo terminou empatado aqui no Olímpico de Roma, 1-1. Jogo entre Juventus, aliás, Roma e Juventus, o jogo na casa da Roma. Terminou tudo igual, um resultado frustrante, principalmente para a Roma, que ainda aspira por a quinta vaga, né, no campeonato italiano, que dá direito a disputar a Champions League. Ficou no empate, no primeiro tempo pouquíssimas finalizações no gol, né? Tivemos até um número alto, 13, mas no geral um gol, um número baixo. E o que resultou aí numa no empate no primeiro tempo 1-1 e foi os únicos gols que nós tivemos na partida, Ediel Reis. Para você ter uma ideia, o único chute da Juventus no gol no primeiro tempo foi o gol do Bremer, do zagueiro brasileiro, e na sequência nós tivemos aí um grande marasmo e muitos erros de finalização, Ediel Reis. Sim, Estevão Barros. Começando pelo primeiro tempo, essa análise, nós tivemos duas partidas no primeiro tempo, né? Até o gol da Roma, a Roma dominava, chegou a ter 76% de posse de bola, trocava passes, via a Juventus encurralada, uma linha de 5 na defesa, uma linha de 4 no meio campo, deixando apenas o Vlahovic como atacante, sem condições de puxar contra-ataque, sem condições de ter velocidade. Finalizou 10 vezes, 7 delas antes desse gol, né? E conseguiu fazer o gol. E após o gol do Lukaku, Estevão Barros, nós tivemos uma partida completamente diferente, onde a Juventus resolveu se lançar ao ataque, conseguiu equilibrar na posse de bola, claro, né, muito mais efetiva, muito mais intensa, trabalhando nos cruzamentos, mas veio até empatar com o gol ali do Bremer. Finalizando mais, só que o detalhe, Estevão Barros, que você falou muito bem, que depois que a Juventus se lançou ao ataque, depois de estar perdendo por 1-0 no primeiro tempo, finalizou mais, ok, conseguiu 6 finalizações e apenas uma no gol, ou seja, chutes para fora, chutes travados, foram 3 chutes para fora e 2 chutes travados, e apenas um de fato que acertou o gol e venceu o goleiro Villa, que foi a cabeçada do Bremer. 10 finalizações da equipe da Roma no primeiro tempo, 2 finalizações no gol, um gol e uma defesa do goleiro Chesney. Então, Estevão Barros, por aí nós vemos que até o gol a Roma era dominante, ela tinha posse de bola, tinha domínio técnico e tático no meio campo, mas infelizmente não conseguiu transformar isso em gol. Transformou isso em apenas um gol, não quis continuar com essa dominância, cedeu espaço para a equipe da Roma, da equipe da Juventus. Eu vejo isso como simplesmente uma consequência do jogo contra o Leverkusen, talvez por cansaço, a questão física também, fez um jogo muito intenso contra o Leverkusen, então não tinha condições físicas de manter essa pressão o tempo todo, cedeu espaço para a Juventus veio numa jogada do Chiesa, uma bela finta, jogada que ele fez muito, inclusive, nesse jogo, de fingir o chute e depois fazer o cruzamento de perna esquerda, ele achou o Bremer, que estava no ataque, era um rebote do escanteio, então o zagueiro permaneceu no ataque e uma bela cabeçada. O detalhe é que foi um zagueiro que cabeceou certo. Se você tem Chiesa e Vlahovic no ataque e o zagueiro ser o único a finalizar no alvo, tem coisa errada, Estevão Barros. A Juventus ela teve condições, depois de fazer o gol de empate, de virar a partida, mas aí esbarrou muito nisso, nessas finalizações erradas, nesse preciosismo de querer finalizar sempre da melhor condição possível, tirando o Chiesa, que de onde ele estiver, realmente ele tenta chutar, porque eu acho que ele também esteja um pouco chateado de trabalhar a bola demais e não ter a chance clara para finalizar, ele tentou chutes de fora da área, tanto no primeiro quanto na segunda etapa, que a gente já vai falar, mas o resultado no primeiro tempo, Estevão Barros, se a gente for analisar friamente nos números, o empate foi muito justo, porque a Roma até o gol dominou e depois cedeu espaço para a Juventus, cedeu muito espaço mesmo, talvez muito em parte disso pela questão física, mas muito pelo psicológico, né, de não levar o gol, de ter uma defesa aí muito consistente, só que caiu de rendimento do meio para frente depois que abriu o placar. Então cedeu espaço para a Juventus empatou e também ficou nisso. Primeiro tempo muito equilibrado e muito também moroso, né? Em o segundo tempo a gente teve já uma mudança um pouco no comportamento, principalmente da Juventus, que eu achava que no primeiro tempo estava ali meio desinteressado da partida. No segundo, as equipes voltaram mais ofensivas, principalmente a Juventus, que buscou a virada logo no início ali da segunda etapa, acabou esbarrando na trave, no goleiro Sviller, em chutes errados também, enfim.
e acabou que não aproveitou o bom momento que teve no início do segundo tempo. A Roma se segurou, cresceu de novo na partida, foi para cima, mas também teve ali muita dificuldade para finalizar as jogadas, né? Ou desviava em zagueiro, ou o goleiro Chesney aparecia, enfim. Acho que no final das contas o empate é merecido pelo que as duas equipes fizeram na partida. Elas não tiveram assim ofensivamente um desempenho tão bom, geraram muitas finalizações, mas muitas finalizações erradas, e quando acertaram, os goleiros apareceram, principalmente o Sviller, né, que na segunda etapa teve realmente uma partida muito boa, apareceu muito bem, fazendo defesas difíceis, defesas importantes ali, que ajudaram, contribuíram para manter o empate no placar. A Roma, eu acho que o resultado final é pior para a Roma, porque a Juventus é ruim para os dois, mas eu digo para a Roma porque a Roma ainda briga por vaga na Champions League, né? A Juventus já está classificada, no pior das hipóteses, pode terminar na quarta posição, que afeta um pouco a questão financeira, né? Já que nas ligas europeias a gente tem essa diferença aí de cada por posição, os times ganham aí um valor de premiação diferente. Então, terminar em terceiro, você perde um pouco o prêmio de premiação. Terminar em quarto, perdão, você recebe menos do que receberia enquanto terceiro colocado. Então, isso é importante para a Juventus, que também não vive administrativamente um dos melhores momentos da sua história. Mas acho que para Roma, né, correndo o risco de ficar fora de uma Champions League, eu acho que o impacto é maior na temporada seguinte. Por isso que acho que o resultado acaba sendo pior para ela, porque o resultado de, de empate acaba deixando ela muito próxima da Atalanta, que joga amanhã e pode encostar de vez aí nessa briga por uma vaga na Champions League. Adiel Reis. Mas de resto, você gostou da atuação dos treinadores? Tem algo a acrescentar aí? O conservadorismo ele prevaleceu nessa partida, né, Estevão Barroso? O De Rossi mexeu posição por posição, não quis se ousar tanto e colocar, por exemplo, dois centroavantes ali. Eu imaginei que ele fosse colocar o Abraham e o Lukaku e arriscar cruzamentos, até porque o Angelino cruza bem, você tem o Christensen que cruza muito bem, então você tem possibilidades de bola aérea. Ele não fez isso, ele manteve o esquema tático e simplesmente renovou o fôlego da sua equipe. E no caso do Alegre é isso aí, né, Estevam? Mas não tem muito o que falar sobre o Alegre, porque ele não tem mesmo, realmente, ele não tem variação. Ele não tem, e isso talvez, Estevam Barros, não é um defeito. É que de fato ele vem de uma escola de treinadores que faz o básico e não se vê com necessidade de criação de novos modelos de jogo. Isso é uma escola, não vou dizer antiga, não vou dizer clássica, uma escola simplesmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Num clássico onde dois treinadores têm essa característica, o jogo fica um pouco mais travado. E aí, como o De Rossi tirou o seu principal criador de jogadas do meio campo, que é o Dybala, isso muito simplesmente engessou muito mais o esquema tático dele. Essa criação, ele botou ali os Aleus que não tem a mesma habilidade do Dybala, tem o mesmo fôlego, mas não tem a mesma habilidade, e faltou ali realmente do lado da Roma essa criação de jogada. Do lado da Juventus, o Rabiot, no segundo tempo, até se soltou mais. Mas aí já é diferente, né? Ele se soltou mais, até estava com mais velocidade, mas com todo respeito ao Rabiot, ele não tem a habilidade do Dybala ali para criação de jogadas e toques finos, aquele último passe. Sendo isso, nessa questão, não vejo realmente um resultado mais justo do que um empate. Então, assim, pô, os treinadores eles mostraram o que são e que podem evoluir. Vejo mais uma evolução do De Rossi para a próxima temporada, e o Alegre, como ele já vai estar desempregado, Estevão Barros, ele não pode colocar essa partida no currículo, viu? Pois é, realmente uma partida muito abaixo das duas equipes, em especial da. Não achei nem que foi tão abaixo, porque assim, a Juventus tem entregado isso aí, a Roma acho que decepcionou um pouco, não sei se a sequência de partidas aí na Europa League afetou um pouco o planejamento. A saída do Dybala no intervalo, por exemplo, eu confesso que não entendi tanto assim, porque a equipe, o Dybala é um jogador importante, pode decidir as partidas. Acho até que talvez
o De Rossi esteja pensando em preservá-lo para o jogo de quinta-feira. Na minha opinião, acho que já foi quinta-feira, entendeu? Lógico, tem que, como diria o Marcos, né? Tem que ir lá dizer pra torcida que foi buscar, mas o foco, ao Não meu ver, existe devia estar no possibilidade, né? campeonato italiano, até porque já não é mais uma dúvida, né? Você já tem a confirmação de que a quinta vaga irá para a Champions League, então acho que o objetivo da Roma sendo esse tem que lutar para conseguir essa vaga. Então, via campeonato italiano, ao meu ver, nesse momento é muito mais plausível do que imaginar que a equipe vai conseguir uma virada diante de uma equipe que não perdeu, né? Se conseguir, cara, é papo de Milagre. de milagre, de o Xabi Histórico isso Alonso, aí. o De Rossi ser mais ídolo do que já é, né? Então, mas ao meu ver, nosso O De Rossi queridíssimo De fez o Rossi. gol, Estevão Barros, daquela virada em cima do Barcelona? Foi ele que Não, fez o não, gol, né? não, foi o Manolas. Fez Mas o, teve, o terceiro foi o Manolas, né? acho que ele fez um de pênalti, que acho que É, abriu o placar, uma coisa assim. Ou foi o primeiro ou foi o segundo. Eu sei que o terceiro foi o Manolas. pode servir de inspiração também, mas é claro, foi em casa, né? Então. Mas E acho que que ganhar do Leverkusen na Alemanha é difícil e o demais. Leverkusen poupou hoje também, deve entrar com o time completo lá. Então, muito difícil. Mas é isso, né? Vamos ver o que a Roma vai fazer. Individualmente hoje é difícil. Se fosse escolher um destaque a Del Reis, eu iria de Sviller, porque acho que foi o que melhor apareceu quando foi exigido. Os atacantes pouco apareceram. Eu vou de Sviller aí para craque do jogo. Não sei se o senhor concorda ou discorda. Ele foi decisivo, né? Ele foi decisivo no chute do Chiesa. Se fosse para escolher um de cada lado, o Chiesa pelo lado da Juventus também, né? Que fez o Villar trabalhar. Porque se não é o Chiesa chutando de tudo quanto é lado, o Villar não tinha trabalhado. Se não é o Então, nosso assim, eu acho atacante puberdade, né? é, sobrou uma, ele bate, então é isso Exatamente. aí. Mas o Villar foi decisivo porque ele fez boas defesas, não só do Chiesa, mas tivemos várias finalizações e teve uma do Locatelli que pegou todo errado, mas ia no ângulo essa bola. Então, quase gol da equipe da Juventus. Se não fosse o Villar, o placar seria no mínimo 2-1 para a Juventus. Pois é, antes de encerrar aqui nossa análise, vamos olhar aqui os resultados da rodada do Campeonato Italiano, que ainda tem 2 jogos aí por serem concluídos. O Torino empatou com o Bolonha 0-0. O Monza empatou com a Lazio 2-2. O Sassuolo empatou com a Inter, ou venceu a Inter 1-0. O Cagliari empatou com o Lecce 1-1. Empoli e Frosinone 0-0. Verona venceu a Fiorentina 2-1. Milan empatou com o Genoa 3-3. Aqui o jogo que nós fizemos, Roma e Juventus 1-1. E amanhã nós temos Salernitana e Atalanta às 13 horas de Brasília. E Udinese e Napoli às 15 para as 4 fecham a partida, fecham a rodada 35ª da Serie A, Campeonato Italiano. Impressionante a quantidade de empates, hein, cara? Nós tivemos 8 Exatamente. jogos aí, com 6 empates e apenas 2 vitórias. 2 equipes apenas venceram nessa rodada, Sassuolo e Verona. Muito empate aí no campeonato italiano nessa 35ª rodada. Bem que a gente falou, né, Adiel? Pô, deveríamos ter apostado no empate aí, vacilamos. Mas enfim, quem sabe na próxima aí a gente não E não coloca se dá 50 bem. centavos. Não se dá bem aí no apostita. É isso. Vou encerrar aqui para nossa análise. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. E compartilhe aí com a galera para que o canal continue crescendo, beleza?